quero deixar uma palavra para o teu coração nesse dia. E esta palavra que eu vou ler hoje está em Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 8, versículo 26, que nos diz assim: o anjo do Senhor disse a Felipe: levanta-te e vai para a região do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Levantou-se e foi. No caminho viu um etíope, eunuco e alto funcionário de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adorar. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Disse o Espírito a Felipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. Correndo Felipe, ouviu que lia o profeta Isaías e perguntou: entendes o que lês? E ele respondeu: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Felipe que subisse e com ele se assentasse. O lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação negaram-lhe a justiça. Quem contará a sua geração? Pois a sua vida é tirada da terra. Respondendo o eunuco a Felipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Felipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, anunciou-lhe a Jesus. Indo eles caminhando, chegaram a um lugar onde havia água, e o eunuco perguntou: vê, aqui há água, o que impede que eu seja batizado? Respondeu Felipe: é lícito, se crês de todo o coração. Disse ele: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Felipe como o eunuco, e o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe e não o viu mais. O eunuco, mais jubiloso, continuou o seu caminho. Notem que, através de um entendimento da palavra, um homem que estava lendo uma passagem extremamente conhecida por nós hoje, né? A passagem que descrevia Jesus como sendo o nosso Salvador, que Ele morreria por nós, que está hoje em Isaías 53. Lógico que a época não dividida como nós conhecemos a Bíblia hoje, mas ele lia esta passagem. E Felipe não negou a ele o batismo. Não disse para ele: você não pode ser batizado porque você não pertence à igreja A, igreja B, igreja C. Felipe não veio pregar, não pregou a ele uma igreja, mas trouxe a ele o poder da salvação, o poder do arrependimento. Quando nós reconhecemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador e nos arrependemos dos nossos pecados. Isso o apóstolo, o discípulo de Jesus, pregou para aquele homem que havia tido os primeiros entendimento da palavra, o primeiro conhecimento da palavra. E hoje, muitas vezes, nós esquecemos que nós precisamos desse arrependimento dentro do nosso coração, sem o qual ninguém verá Deus. Ninguém poderá ver Deus sem arrependimento de pecados, sem confessar os pecados, sem entender que nós somos pecadores, temos o pecado original em nossas vidas e, com certeza, se nós não nos arrependermos, não nos voltarmos para Jesus novamente, nós não conseguiremos a vida eterna. E em poucos momentos, Deus preparou uma pessoa. Olhe isso, observe isso. Aquele homem era de uma região e de um país diferente. Ele foi até Jerusalém para adorar o Deus dos judeus. Foi até lá para fazer uma oração. Talvez ele tenha tido um contato, conseguiu uma parte das escrituras, porque não era todos que tinham acesso às escrituras à época também, mas Deus deu a ele duas oportunidades que eu quero chamar a tua atenção nesse dia. A primeira oportunidade, Deus fez com que ele tivesse contato com as escrituras. Olha, hoje, felizmente no nosso país, todos nós temos possibilidade, temos contato com a palavra de Deus.
E a palavra de Deus mudou a vida daquele homem. A palavra de Deus mudou por quê? Porque ele creu. Assim nos diz esta passagem, que ele creu e saiu daquele lugar jubilante, ele saiu daquele lugar alegre, feliz, contente, porque ele havia cumprido uma ordenança que era o batismo. Mas em primeiro lugar, ele teve contato com a palavra. E hoje você está aqui, tendo contato com a palavra de Deus. Observe que esse pequeno contato que esse homem teve com a palavra de Deus mudou a sua vida. Então hoje, se você crê, esse pequeno contato que você está tendo também com a palavra de Deus, também com as coisas de Deus, você também pode ser mudado. Olha que coisa interessante. E em segundo lugar, ele creu. Porque não adianta você ter contato com a palavra de Deus e não crer na palavra de Deus. Porque a Bíblia, a história bíblica é algo que é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Homens deixaram escrito aqui, mas não dá para você entender a Bíblia ou cientificar a Bíblia, né? Trazer a Bíblia como ciência apenas. Não dá para você entender a Bíblia dessa forma. Você tem que entender a Bíblia espiritualmente, porque ela exige que você creia nas suas palavras. Então ele leu, ele não estava tendo entendimento, mas a partir do momento que alguém encostou nele e disse, isso se refere a Jesus. E olhe que esta passagem que ele estava lendo havia sido escrita há 700 anos antes de Jesus pisar na face da terra. Isso é uma das coisas que me encanta na palavra de Deus, a veracidade dela. Como pode um homem chamado Isaías, Deus falou com ele, Deus trouxe a ele uma palavra, ele nos deixou escrito sobre Jesus, né? Porque o livro de Isaías, no seu capítulo 53, descreve todo o final da vida de Jesus, que ele morreria por nós, que ele seria transpassado por nós, que ele intercederia pelos seus opressores, que ele passaria toda aquela dificuldade que ele passou para nos salvar, para morrer por nós. Estava escrito 700 anos antes da vinda de Jesus sobre a face da terra. Isso prova a veracidade, isso prova que a palavra de Deus é verdade. É por isso que Jesus diz em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu desafio você, da mesma forma, do mesmo jeito que a palavra libertou um homem que nem o judeu era. Libertou um homem de um povo distante que teve o primeiro contato com a palavra de Deus. Eu desafio você a ter esse contato com a palavra de Deus e realmente ser liberto, realmente ser livre. Livre do quê? Livre das aflições, livre da angústia, livre da ansiedade, livre das preocupações, porque você é um ser eterno. E sendo um ser eterno, você tem que cuidar da sua vida espiritual. Então, traga para o seu coração o arrependimento em Jesus e confissão dos pecados, e eu tenho certeza que Jesus entrará na sua casa, entrará na sua vida e fará grande diferença, e fará uma diferença enorme. Eu desafio você hoje, nesse dia, a ouvir a palavra, a ler a palavra, a estar mais perto de Deus, e eu tenho certeza que Ele fará diferença na sua vida e a sua história, a sua forma de vida será mudada, como mudou daquele homem que teve o primeiro contato com a palavra de Deus e o contato com Jesus poderoso que pode mudar a história de qualquer homem. Eu desafio você, que Deus abençoe você nesse dia, abençoe sua vida, abençoe a sua casa também, abençoe a sua família. Esse é o desejo sincero do meu coração.